Muito bem, continuando nessa saga sobre a teoria do conhecimento, a gnoseologia que a gente inaugurou, começou a falar sobre ela e dar os nossos primeiros passos nesse sentido no início desse ano, nos nossos primeiros encontros mesmo. Passamos pelos seus preceitos iniciais, colocamos esse campo de pesquisa ao seu dispor, né? Qual que é o seu objeto, quais são as suas perguntas, quais são as suas limitações, quais são as suas inclinações, quais são as suas vertentes, quais são as suas principais perguntas, quais são as principais respostas dentro desse campo de pesquisa, não é? Alguns dos principais autores, algumas das principais tendências mesmo. E aí a gente parte a falar de alguns autores em particular, fazendo um caminho até mais ou menos cronológico da exposição das suas ideias e dos seus conceitos, até porque os autores que vêm depois, muitos deles se utilizam de autores anteriores a ele mesmo, não é? Partem de preceitos que foram pré-elaborados, superando eles, ratificando eles, enfim. Então, a gente passou primeiro pelo Francis Bacon, não é? E pelo René Descartes, lá no início dessa reforma do método científico, na elaboração mesmo de um método científico que fosse efetivo, né? Que supera aquelas dificuldades, aquelas condições engessantes ou engessadoras da filosofia anterior a eles, da Idade Média, da Idade Antiga. Inclusive esses caras estão já na modernidade, né? O Bacon e o Descartes. Aí a gente passa para a teoria esses dois já estão mais para a teoria científica, para a teoria da ciência. E os próximos, o Locke e o Hume, o Locke a gente viu já em seguida do Descartes, e o Hume agora, eles já voltam para esse campo maior da gnoseologia, da teoria do conhecimento, como se dá o conhecimento, de onde ele parte, onde ele para, quais são os seus limites, quais são as suas possibilidades, como ele se dá, enfim. E a gente começou falando do Bacon, né, depois do Descartes, e já está posta essa dicotomia, essa discrepância entre duas principais vertentes, duas principais correntes. Uma empirista e uma racionalista. Uma que identifica as origens e as razões do conhecimento nas experiências, no mundo material, sensível, o que a gente percebe pelos nossos sentidos, não é? E a racionalista que determina ou que define os nossos sentidos como empecilhos, que nos afastam da verdade, que embaçam a nossa visão para perceber a verdade, a realidade das coisas que se encontra num plano imaterial, que a gente só acessa através da razão, das nossas mentes, do nosso pensamento. O Descartes é um dos principais precursores e anunciantes dessa corrente, não é? O Locke, que a gente viu na última aula, refuta esse cara, fala, esqueça, esse negócio de racionalismo não tem nada a ver, o inatismo dele é completamente infundado, a gente não nasce com ideias prontas na nossa cabeça, a gente nasce como nossa mente é uma folha em branco, é uma tábula rasa. Tábula rasa quer dizer tábua raspada, que não tem nada nela, que é liso, que é livre de quaisquer impurezas ou qualquer coisa que seja, né? E aí a gente vai imprimindo as ideias e vai adquirindo essas ideias, mesmo que todo o nosso conhecimento é adquirido, não é inato, não parte de nós mesmos, parte das coisas exteriores a nós, e aí a gente internaliza essas coisas por uma série de procedimentos e expedientes que a gente analisou na última aula. E se ficou alguma dúvida sobre esse assunto ainda, e vocês não tiverem lido o texto da apostila, leiam o texto da apostila. Se ainda ficou alguma dúvida, assistam o vídeo novo. Façam anotações sobre essas coisas. Fazer anotação, gente, é muito esclarecedor. É muito esclarecedor. Ajuda a gente a ligar os pontos, sabe? A gente percebe falhas ou percebe informações que a gente estava deixando para trás no momento em que a gente passa a anotá-las e fala, não, peraí, mas isso aqui é por quê? Por que isso aqui é assim? Quando foi que ele falou isso? Enfim. Não sei se no terceiro ano do colegial, né? Espera-se que a essa altura do campeonato vocês já saibam como estudar.
Eu, na minha época, não sabia. Aprendi depois como estudar de maneira efetiva, não é? Então, eu acho que não é perdido, que vale a pena eu falar essas coisas para vocês. Bom, o David Hume, então, que foi posterior ao Locke, um pouco depois dele, na realidade. O Locke estava nos séculos 17 e 18, morreu no comecinho do século 18, em 1704. O Hume é um pouco posterior a ele. Ele nasceu depois que o Locke já tinha morrido. O Hume é de 1711, alguns anos depois. O Locke era inglês, e o Hume é escocês, mas os dois estão ali na Grã-Bretanha, né? Para quem não sabe, a Escócia é um pedacinho ali daquelas ilhas, enfim. O Hume é o filósofo que a gente conhece ou define como talvez tenha sido o maior antimetafísico dos autores que a gente vai estudar, né? Ele vai elaborar o que a gente chama de ceticismo lógico. Vocês lembram o que é ceticismo? Que a gente viu lá no começo do primeiro bimestre, a gente vai retomar esses conceitos, essas ideias agora de ceticismo. Ele queria ser, para a filosofia, o que o Newton foi para a física. O Newton, que era mais ou menos da mesma época do Locke. O Newton viveu entre 1643 e 1727. Então, se o Hume nasceu em 1711, o Newton já era velhinho na época, né? Mas estava vivo ainda. Então, e já tinha ganhado por eminência, né? Já era um grande nome. E o Hume, ele se pretendia ser para a filosofia o que Newton foi para a física. Ele queria introduzir um método experimental de raciocínio em assuntos morais, em questões humanas. O que o Newton foi para a física no campo da ciência matemática, das ciências físicas, o Hume queria ser na filosofia, nas questões humanas. Ele queria explicitar os princípios que regem o funcionamento do entendimento humano, quais são as regras que conduzem o entendimento humano, que é, na realidade, a mesma empreitada do Locke antes dele. E até por isso E como ele tinha uma inclinação mais parecida com a do Locke, ele vai beber muito da fonte que o Locke inaugurou e vai continuar algumas das suas ideias, né? A filosofia dele, então, está relacionada com a do Locke, que a gente acabou de ver, no sentido em que os dois aceitam que só a experiência pode fornecer os conteúdos para o entendimento das coisas do mundo e os dois reconhecem a necessidade de se examinar em profundidade como funciona o entendimento. E os dois vão fazer essa busca, não é? Então, o Hume vai buscar as mesmas respostas que o Locke passou a vida toda correndo atrás. E ainda que ele tenha chegado a algumas conclusões, o Locke, aparentemente elas não bastaram para o Hume, né? Porque ele seguiu na busca de uma elaboração mais satisfatória. Sobre conhecimento, os seus escritos nos permitem aproximar a filosofia do Hume às propostas do Francis Bacon, que a gente também já viu, que também eram empiristas. Tanto o Bacon como o Locke eram empiristas, e o Hume vai seguir nessa tradição empirista. O Bacon propôs que o pesquisador que se propõe a interpretar a natureza, ele deve entender a teoria como uma forma de inquérito, de inquirição, de devassa, como se fosse um interrogatório, que, se bem executado, daria todas as respostas de maneira certeira e absoluta sobre o assunto pesquisado. É como se fosse o método de pesquisa é como se fosse um interrogatório, que deve proceder com regras características dele, né, peculiares ao seu exercício. Então, transformando a teoria em inquérito, o Hume busca o funcionamento do entendimento humano e explica como que a gente toma conhecimento da realidade que nos circunda. De acordo com ele, existem dois tipos de filosofia. Uma da ação, da experimentação, da prática empírica, que diz respeito às coisas reais que a gente vê, ouve, sente, vive. Uma outra, mais ligada à razão descolada da prática, metafísica, que submete a ação à razão. Exige que antes da prática haja uma minuciosa análise racional para daí então proceder da melhor maneira possível. Para o Hume, empirista que era, a exemplo do Bacon e do próprio Locke, ele também descarta essa filosofia metafísica, porque ela se perde nos meandros da mente de especulações alheias à realidade do mundo.
não produz conhecimento comprovável, se perde em especulações infundadas e infundáveis, sobre as quais ninguém nunca vai chegar a conclusão nenhuma, porque não se pode verificar empiricamente os seus objetos de análise, uma vez que elas não tratam de coisas físicas, inerentes ao nosso mundo real, físico, palpável, concreto. Não é? A definição de metafísica mesmo é o que está para além da física, fora do mundo físico. E aí, então, o primeiro objeto de análise dele é como se forma o entendimento, ou como as ideias se formam no entendimento. Vai acompanhando o raciocínio dele. Pode parecer uma elaboração despropositada a princípio, mas a gente vai chegar lá. As sensações são mais vívidas do que os pensamentos. As sensações são mais vívidas do que os pensamentos. No sentido inverso, portanto, os pensamentos são menos intensos do que as próprias sensações que a gente experimenta pelos sentidos. Porque a gente experimenta as sensações pelos sentidos, pela visão, pelo tato, pelo paladar, pelo olfato, certo? É nisso que consiste o empirismo. Se eu sinto dor agora, eu tenho uma percepção bastante vívida e presente da dor que me aflige no momento presente. Agora imagine uma dor terrível que você já sentiu alguma vez na vida. Quando você, sei lá, caiu de skate, quebrou o braço, bateu a testa na quina da mesa quando era criança, caiu de bicicleta e se ralou todo, escorregou e torceu o pé, brigou na rua, levou um socão na boca, apanhou de cinta do seu pai, sei lá. Na hora doeu bastante. Você lembra que pode ter doído bastante. E até tem uma lembrança da dor sentida então. Mas agora, essa lembrança da dor te desperta uma sensação muito mais fraca e atenuada do que a dor que você efetivamente sentiu no episódio. Você ainda guarda uma lembrança da dor, da sua ou do acidente, seja lá o que for. Mas você não sente aquela dor de novo, aquela mesma que você sentiu. Então, por isso que o Hume fala que as ideias ou os pensamentos são cópias das coisas que a gente percebe pelos sentidos, das coisas que a gente viveu, das coisas que a gente sentiu. Afinal de contas, foi pelos sentidos que você recepcionou aquela dor que lhe vem à memória, evocada por esses cândidos e singelos exemplos. Mas elas lhe brotam justamente na memória, através do pensamento. É só uma cópia da sensação efetivamente vivida num tempo anterior. De acordo com Hume, as ideias, concebidas como imagens mentais, são simplesmente cópias das nossas sensações. São um espectro do que a gente presencia na carne, no corpo, na materialidade da vida. Como que a gente consegue reter essas cópias? Pela memória e pela imaginação. O que são essas coisas? A memória retém as ideias que provêm das sensações e possibilita a lembrança de uma experiência já vivida. E a imaginação, por outro lado, meio que antecipa o que pode vir a ocorrer, o que pode vir a acontecer, buscando uma referência na própria memória. Então, é meio que parte dos nossos costumes, e a gente vai voltar a falar disso com bastante importância, intensidade e mais profundidade, mais para o fim dessa aula, pelo cronograma que eu rabisquei aqui. E na realidade, guardem essa informação sobre a imaginação e a memória, porque vocês vão precisar trabalhar com ela, vocês vão precisar trabalhar com ela. Eu vou explicar melhor mais para frente. Bom, então a imaginação e a memória, né? Ou a memória e a imaginação. E a imaginação procede a partir da memória que a gente tem das sensações que a gente já viveu, né? Esses são dois expedientes absolutamente necessários para o processamento do conhecimento e para o avanço da própria ciência, uma vez que ela se faz do acúmulo e da articulação desses conceitos, mas que não chegam aos pés da vivência da vida real. A memória e a imaginação não se equiparam às sensações que dão a matéria para a memória, não é? Então tem uma certa hierarquia aí. Essas coisas não conseguem ter a vivacidade presente na sensação original, ou da sensação original. O Hume mesmo fala que o pensamento mais vivo é sempre inferior à sensação mais embaçada. Se o nosso conhecimento se faz pelo conteúdo da nossa mente, que são as ideias ou pensamentos, e por impressões que a gente recebe pelos sentidos, o Hume tenta explicar como que o limite das nossas experiências demarca o limite do próprio conhecimento, da nossa capacidade de afirmar coisas sobre a realidade. E aqui ele se aproxima também, ou de novo, do Locke.
que estabelece o limite dos nossos sentidos como limite do nosso conhecimento. Que a gente só pode conhecer efetivamente o que a gente pode sentir, o que a gente pode perceber pelos sentidos. De alguma maneira, seja de forma direta ou indireta, mas que a gente só pode conhecer o que se manifesta efetivamente no mundo real, no mundo material, no mundo sensível. Isso tudo nega desde já a possibilidade do conhecimento sobre as especulações metafísicas, que já foram rejeitadas logo nos primeiros parágrafos dessa nossa conversa, porque elas não versam sobre coisas materiais, sobre coisas físicas. Mas a sua preocupação é com a metafísica, com o que está além da física. Então, já descarta tudo isso aí desde já, ou desde o início, né? A gente parte desse pressuposto, tanto no Locke como no Hume agora. Nesse sentido, o Hume vai falar que todas as nossas ideias, todas elas, se reduzem às ideias simples. As ideias simples fruto das nossas impressões, impressões que são sentidas ou coletadas através dos sentidos. Sentidas através dos sentidos, isso mesmo. Dessa forma, todo pensamento, por mais elaborado ou abstrato que possa parecer, resulta em última instância da combinação dos dados sensoriais. Para cada ideia simples alojada no seu entendimento, existe um correspondente na experiência que originou essa mesma ideia. Pois bem, depois de ter explicado como as ideias surgem e se relacionam, como elas se formam na nossa cabeça por um expediente parecido com o do Locke, pelos sentidos e tal, que o coloca no ringue dos empiristas, portanto, ele parte a explicar meio que a interação dessas ideias, que vai ganhar inclusive um nome, não é? A lei de associação entre as ideias. Ele tenta traçar ou estabelecer as balizas para se identificar se as ideias expostas têm lógica ou não, se essas ideias têm um sentido, se são de fato inteligíveis e transmitem um discurso coerente, de maneira que o que se desvia dessa lei de associação de ideias, ou entre as ideias, é logo percebido como incoerente e que foge da realidade. Se foge da realidade, está além do nosso entendimento e não merece menção. Isso é fácil de ser demonstrado. Segundo ele, a gente percebe quando alguém fala alguma coisa que não tem coerência. E não porque a gente penetra na mente do enunciante, ou porque a gente leu os pensamentos dele, mas porque o seu relato não obedece nenhum princípio de regularidade, e isso impede o entendimento do ouvinte. A gente identifica uma narrativa coerente quando a memória e a imaginação trabalham de forma regular, fornecendo as ideias necessárias para que o relato faça sentido. Aquela memória e imaginação que a gente falou lá atrás, que derivam, portanto, dos sentidos, não é? Desde sempre, desde o princípio, né? Essa memória e imaginação que são cópias e articulações das sensações anteriormente vividas, coletadas através dos sentidos. Ele está falando de uma lei de associação entre as ideias, né? E quais são esses princípios de associação? São 3. O princípio da semelhança, o princípio da contiguidade e o princípio de causa e efeito. Beleza. Visto como o conhecimento se forma, no que ele se baseia, como ele se constitui, visto como essas ideias se formam, visto como essas ideias que formam o conhecimento se articulam corretamente, seguindo certas leis de associação para que elas façam sentido, então ele se propõe a apresentar os objetos que são analisados pela razão. O que a razão vai perscrutar? Qual que é o objetivo, qual que é o foco dessa razão? Ele divide em 2 tipos, as relações de ideias e as questões de fato. A maneira que ele trabalha com esses conceitos, expõe a sua lógica, desemboca num ceticismo radical, aquele ceticismo lógico que a gente falou que ele inaugura no começo da aula. Aí vocês têm que lembrar o que é o ceticismo que a gente trabalhou nas primeiras aulas do primeiro bimestre. É aquela negação da possibilidade de conhecimento. Mas ele vai operar esse ceticismo de uma maneira peculiar, particular, a sua teoria do conhecimento, a sua teoria gnoseológica, não é? E gnoseologia na realidade, ou nada mais é do que a teoria do próprio conhecimento. E eu quero que vocês me expliquem algumas coisas. Vão anotando. Me expliquem como funcionam os mecanismos de associação entre as ideias que ele elabora nos princípios de semelhança, contiguidade, causa e efeito. Quero que vocês me expliquem o que é cada uma dessas coisas e como elas se relacionam, tá? Quais são essas leis de associação entre ideias. Vocês me expliquem o que é isso. Quero que vocês me expliquem o que são esses objetos passíveis de análise racional, as relações de ideias e as questões de fato.
E por que isso vai desaguar no ceticismo? E como esse ceticismo se manifesta? Qual que é a sua justificativa? Qual que é a sua razão? Qual que é a sua característica mesmo? Como que se manifesta esse ceticismo dele? E por que ele surge? De onde ele sai e onde ele vai parar? Aliás, faça um exercício de tentar localizar esses caras no tempo. Ou de que lugar no espaço e no tempo eles estão falando. Tenham em mente que o Hume recolhe várias contribuições do Locke no seu próprio trabalho. Aquele Locke que morreu em 1704, que eu falei no começo da aula. O Hume era um pouco posterior a ele. Mas eles não viveram no mesmo tempo. Quando o Hume nasceu, o Locke já tinha morrido. E esse problema do ceticismo do Hume é bacana. Essa última parte da teoria dele é que geralmente é mais exposta na realidade. Foi a que eu passei para vocês pesquisarem e elaborarem. Para vocês até digerirem melhor essas informações e processarem elas na cabeça de vocês antes. Se vocês encontrarem o caminho das pedras sozinhos, ótimo. Aí vocês vão escrever sobre essas coisas, tá? Necessariamente, e mandar para mim. Mas se não tiver descido, o que não é tão difícil também, tá? As informações estão todas aí. O texto da postura de vocês é bastante esclarecedor também. Assistam um vídeo sobre o assunto, pesquisem, que essa última parte da teoria dele é de fácil apreensão. Mas se ficar alguma coisa pelo caminho, se tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, falem para mim, manda mensagem. A gente vai conversando, procura sanar essas dúvidas, essas dificuldades, tá? Mas essa última parte dele, né, a justificativa do ceticismo dele, a maneira como ele processa essa dúvida sobre o conhecimento, ou sobre as coisas que a gente pode conhecer, ou que a gente fala que conhece, como a gente conhece, é uma questão muito bacana. Ele chega num ponto interessante, o raciocínio dele é interessante, até porque se não fosse a gente não estava estudando ele agora, né? Mas quem vai desatar esse nó que Hume arrumou com o ceticismo dele foi o Kant, depois. E eles sim foram contemporâneos. O Kant é um pouco mais novo do que Hume, né? O Hume nasceu antes do Kant, mas eles sim foram mais ou menos contemporâneos. E ele vai ser justamente o assunto da nossa próxima aula. Até lá, vocês têm lição para fazer. Aquela coisa de sempre. Assistam a aula, né? Leiam o texto da postura de vocês referente ao assunto dessa aula. Façam anotações, é muito importante que vocês façam anotações. Escrevam os autores que eu estou mencionando, as suas ideias, os seus pressupostos, a maneira como eles procedem, como eles avançam no seu raciocínio, quais são os tópicos dos assuntos que a gente tem falado. Ainda que vocês não destrinchem cada um desses tópicos, e é bom que vocês o façam, mas se não fizerem, é bom que vocês marquem pelo menos do que a gente está falando. Em tópicos mesmo. Peguem a postura de vocês e marquem os títulos que a gente está passando. Tá? Aqueles títulos que são destacados com uma cor diferente, com um tamanho diferente, enfim. Pelo menos vocês têm alguns degraus para compartimentar esses assuntos em porções menores, tá? Vocês têm algumas balizas para seguir e se orientar. Muito bem, é isso. São aquelas minhas orientações de sempre. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar comigo. E é isso aí. A gente vai se falando. Até mais.